Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado a todos que vêm participando, se inscrevendo no canal, participando nos comentários, dando sugestões, dando opiniões, concordando ou discordando. Muito obrigado aí pela participação de todos. E por esse número crescente de inscrições, de mais visualizações, é que a gente vai se estimulando a fazer cada vez mais comentários aqui para vocês. Vamos ao tema desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Um dos assuntos mais comentados no Twitter. Não é a liderança do Campeonato Brasileiro, não, do Flamengo, não. Não é o São Paulo que entrou no G4, não, no lugar do Corinthians. Não é o Cruzeiro que saiu do Z4, não. O assunto mais comentado é o Vasco da Gama. 4 jogos sem perder, 3 vitórias consecutivas. E aí chega a informação de que o Internacional de Porto Alegre quer roubar, quer contratar. Roubar no bom sentido, né? Porque existe um contrato, o contrato pode ser quebrado, ou se não tiver contrato o cara já vai embora, e acerto com outra equipe, isso faz parte do futebol. E faz parte da vida profissional das pessoas. Não pode vir uma empresa e te contratar para trabalhar em outra empresa. Então isso é normal. Mas então o Inter quer o treinador do Vasco. Segundo as informações do Maurício Saraiva, que é comentarista esportivo da RBS TV, afiliada à Globo, no Rio Grande do Sul. Pois é, até que ponto seria interessante para o Vanderlei sair agora do Vasco a 11 rodadas do fim da competição? Até que ponto seria bom para o Internacional? Até que ponto poderia ser prejudicial para o Vasco perder o Vanderlei Luxemburgo a essa altura da competição? Primeiramente, temos que colocar o seguinte: Vanderlei Luxemburgo representa uma modernização em relação ao trabalho dos treinadores de futebol na década de 90. Tanto é que ele se tornou um dos principais treinadores da história do futebol brasileiro. Teve polêmicas quando estava no auge da sua carreira, quando estava na seleção brasileira, no Real Madrid. Então acho que isso tudo acabou atrapalhando um pouco a carreira do Vanderlei Luxemburgo, ou atrapalhando bastante. Mas o seu valor, o seu conhecimento, ele é inegável no futebol brasileiro. Mas em virtude disso tudo, de maus resultados, trabalhos ruins, polêmicas, batendo de frente com o jogador, com o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, trabalho ruim no Fluminense, trabalho ruim no Sport, contribuiu para o rebaixamento do Sport, isso tudo fez com que ele ficasse 2 anos desempregado. Recebeu uma proposta aqui ali, ficou 2 anos desempregado. Não recebeu nenhuma grande proposta. Nenhum time de ponta do futebol brasileiro falava mais do Vanderlei Luxemburgo. Caía um técnico no Cruzeiro, caía um técnico no Atlético Mineiro, caía lá no Fluminense, caía no Botafogo, caía no Inter, caía técnico para tudo quanto é lado. E às vezes era só a imprensa que especulava o Luxemburgo. Essa especulação não vinha do dirigente. Então o Luxemburgo estava com o nome em baixa, apesar de ter um currículo fantástico. E o que aconteceu? O Vasco precisou de treinador no início do Campeonato Brasileiro e resolveu procurar o Vanderlei Luxemburgo. Tinha um problema, a torcida não aceitava. Por quê? Porque o Vanderlei Luxemburgo é declaradamente flamenguista e recentemente teve uma participação muito ativa nas eleições da equipe do Flamengo. Aliás, até nas últimas eleições do Flamengo. Então, por ser flamenguista, houve rejeição por parte de conselheiros e torcedores do Vasco. Mas a diretoria, o presidente do Vasco, foi lá e bancou. Falou, não, eu quero, eu vou... o Vanderlei Luxemburgo é o nosso treinador. Confiou no Vanderlei. Há 2 anos ninguém confiava. E ele conseguiu mostrar, dentro das condições do Vasco da Gama,
entendendo as limitações, atraso de salário, limitação de estrutura, limitação de condições para contratações, tendo que usar jogador da base, ele entendeu o Vasco e ele está conseguindo fazer um grande trabalho. Tanto é que está, neste momento, na 11ª colocação com 37 pontos, a 5 pontos do G6. E o que é o G6? Vaga para Libertadores, pré-Libertadores, 5º e 6º colocado. E esse G6 pode virar G7. As chances do Vasco podem aumentar, porque o Atlético Paranaense está crescendo na competição. E o Furacão já tem vaga garantida na próxima Libertadores, porque foi o campeão da Copa do Brasil. Então, por esse argumento que eu coloquei, do Vasco da Gama ter dado oportunidade para o Vanderlei, no momento em que ele estava esquecido no mercado, eu acho que o Vanderlei tem que relevar em relação a isso, por mais que a proposta seja excelente. E eu até acredito que isso vai pesar numa provável decisão dele. Ir para trocar Inter por Vasco pode ser interessante no início de temporada. Agora não vai ser interessante para o Vanderlei. Porque ele vai chegar sendo pressionado para ganhar essa vaga na Libertadores, e se der zebra se não ganhar, corre-se o risco de, em janeiro, com fracasso no Internacional, o Vanderlei Luxemburgo está à disposição novamente no mercado e dessa vez com possibilidade até de surgir uma nova desconfiança em relação ao trabalho dele. E para o Inter, será que ajuda, agrega em 11 jogos? Gente, 11 jogos é num espaço muito curto de tempo. Não dá para desenvolver muita coisa. O que o Inter tem ainda é o que o Odair Hellmann, por cerca de um ano, colocou no time do Internacional. O Inter tem que terminar o campeonato com um interino. Se surgir algum treinador disponível no mercado, já comece agora. Mas sair de outro time para ir para lá, eu acho que não compensa. Talvez o Inter esteja pensando em desarticular um provável concorrente nessa vaga para o G6, nessa vaga para a Libertadores da América. Mas também não pode não ser interessante agora. Mais interessante para o Inter pode ser ter o Vanderlei Luxemburgo trabalhando na pré-temporada visando o ano de 2020. Então o que eu acho? Que o Vanderlei não deve aceitar a proposta do Internacional, ele tem que continuar no Vasco da Gama e eu acredito que vai ser assim. Ele vai dizer não para o Inter. É o que eu acredito. E você, o que pensa desse assunto?